E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo que está na página 42 e 43 do livro de vocês, que trata sobre os índices de desenvolvimento, né? Mas antes de falar sobre eles, a gente tem que compreender a diferença entre países ricos e países desenvolvidos, né? Pode parecer assim que seja a mesma coisa, que sejam sinônimos, mas não é, né? Um país rico, quando a gente fala o país é rico, a gente está mencionando apenas a questão econômica desse país. E quando a gente fala de país desenvolvido, a gente fala não só da questão econômica, mas também as necessidades básicas da população. Um país desenvolvido é aquele que tem uma economia boa e que resolveu as necessidades básicas da população. Quais são essas necessidades básicas, né? Acesso gratuito de qualidade à saúde, acesso gratuito de qualidade à educação, acesso à água potável, que o local tenha uma rede de transporte de qualidade, que tenha tratamento de esgoto, que tenha opções de lazer para a população, que tenha acesso à cultura. Então, tudo isso é quantificado, é medido, e aí a gente chega à conclusão que aquele país tem um certo grau de desenvolvimento. A gente vai ver nos índices como isso funciona. Então, sabendo que país rico e país desenvolvido nem sempre são sinônimos, né? A gente tem como exemplo, por exemplo, o Japão, né? O Japão é um país que ao mesmo tempo ele é rico e ao mesmo tempo ele é desenvolvido, tá? Temos o exemplo da China. A China é um país rico, o segundo mais rico do mundo, mas nem todo o território chinês ele é desenvolvido. Tem pessoas que passam necessidades, principalmente no interior da China. Então, a China é um país muito rico, mas é um país que não alcançou um grau de desenvolvimento super elevado. Em contrapartida, nós temos outros países. A Noruega, por exemplo, é um país que não tem uma economia muito forte, não é uma potência mundial econômica, só que é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Por quê? Porque a qualidade de vida da população local ela é muito elevada, é muito bom, né? A média salarial, por exemplo, gira em torno de 17 mil reais para cada indivíduo. Aqui no Brasil gira em torno de 2 mil e poucos reais. Então há uma diferença na condição de renda, há uma diferença no acesso às necessidades básicas gigantesco. Então, para quantificar, classificar, para medir esses índices, né, essas coisas, é que foram criados dois índices de desenvolvimento. O primeiro deles é o PIB, né, que significa Produto Interno Bruto, e ele serve exclusivamente para medir a economia de um país. Né? Por quê? Porque PIB, né, o PIB é a soma de tudo aquilo que um país produz, seja no comércio, seja na agricultura, seja na pecuária, seja na prestação de serviços, seja no turismo. Então eles pegam tudo que um país produz, fazem uma soma e chegam a um índice. E eles vão comparar. O PIB brasileiro é X, o PIB dos Estados Unidos é Y, né? E vão comparar a diferença. Então, muitas das vezes a gente ouve na televisão também, o PIB do Brasil subiu 1% ao ano. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o PIB desse último ano ele é 1% maior do que o PIB apresentado no ano anterior. Então, o PIB ele é um índice que serve exclusivamente para medir a questão da economia. Mas também existe um outro índice, um outro indicador que serve para medir o desenvolvimento, que é o IDH. Né? O que vem a ser o IDH? IDH quer dizer Índice de Desenvolvimento Humano. E ele leva em consideração três coisas para medir o desenvolvimento de algum local. Né? Primeiro é a renda per capita. O que é a renda per capita? Eles pegam a quantia, né, o salário de todas as pessoas daquela localidade
e divide pelo número de pessoas, né? E chega a um quantitativo. Também é medido os anos de escolaridade, né? Os anos que as pessoas, em média, ficam na escola, e medem também a expectativa de vida, que é o índice. A expectativa de vida é o índice que demonstra até qual idade aquela população, em média, costuma chegar. Então, soma-se esses três indicadores, soma-se esses três aspectos e chega a um indicador, chega a uma soma que vai de 0 a 1. Né? Quanto mais próximo de 1, quanto mais próximo de 1, mais o país ele é desenvolvido. Tá? Quanto mais próximo de 0, menor é o desenvolvimento daquele país. Então, para fechar, nós temos esses dois indicadores, né, que são importantes. O primeiro deles, o PIB, exclusivo para medir a questão econômica, e o segundo deles consegue abarcar mais aspectos, não só a economia, mas também a questão da saúde e da escolaridade. Por exemplo, o Brasil ele tem um índice razoável para bom de desenvolvimento. O Brasil não está nem entre os países com maior desenvolvimento do mundo, também não apresenta um índice de desenvolvimento muito abaixo daquilo que se espera para uma população sobreviver com qualidade. Por exemplo, na região sul do Brasil, a gente encontra cidades com índice de desenvolvimento até bastante elevado. Em contrapartida, em algumas regiões do norte, do nordeste ou algumas comunidades do Rio de Janeiro, aí a gente encontra índices de desenvolvimento humano já bem abaixo, comparáveis com alguns países africanos, né? Lembrando que na África, no centro da África, né, estão alguns dos países mais pobres do mundo. Tá? Então, fechando essa questão, esses indicadores eles servem para a gente poder medir, quantificar, classificar e comparar países.